Show Me The Data, um podcast voltado para a comunidade de dados. Olá, eu sou o Almir, mas pode me chamar de Barba. E eu acho que truco é melhor do que poker. Me julguem. Olá, pessoal, eu sou a Rayane, mas pode me chamar de Rai, e eu não tenho ideia de como se joga poker. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao novo episódio do podcast Show Me The Data, onde o Megaron, que não pôde estar presente, a Rai e eu, traremos discussões relevantes sobre o mundo dos dados através de especialistas e também de pessoas como a gente que estão começando nessa área. Bom, pessoal, hoje receberemos o Rômulo. Ele é formado em engenharia elétrica e atualmente é engenheiro de machine learning na PokerStars, na Irlanda. Depois ele vai contar mais um pouquinho da história dele, de toda a sua trajetória. Mas antes, vamos às nossas 3 perguntinhas clássicas, que é se você prefere o Windows ou Mac ou Linux, se você prefere o Python ou o R, e se você come a coxinha pela base ou pela ponta. Então, primeiramente, pessoal, obrigado aí pelo convite. É uma honra estar aí com vocês, né? E respondendo as perguntas, cara, primeiro, assim, eu já usei os 3 sistemas. Eu acho que a grande diferença, na verdade, é o computador que você tem por trás, né? Então, assim, hoje em dia eu uso o Mac, mas já usei os 3 e não sinto tanta diferença, para ser sincero. Enfim, com relação à linguagem de programação, é o Python. Acho que provavelmente todos os outros entrevistados falaram a mesma coisa. Não. Quem vem da estatística normalmente prefere R. Sim, verdade. Porque eu tô no Python desde 2013, né? Então, bastante Ah. tempo. Aí eu já mexi um pouco no R, mas eu acabo sempre no Python. E com relação à coxinha, como pela ponta. Boa. E tem coxinha aí na Irlanda? Pô, tem, porque tem uma comunidade brasileira muito forte aqui. Que legal. Então, tem uns lugares brasileiros que vendem, sim. Meu, qualquer lugar do mundo que tiver brasileiro, você vai achar aí feijoada, cachaça e coxinha. E brigadeiro. Sim. Então, antes de você se apresentar, eu vou para a primeira pergunta aqui, que já é você joga poker? Pô, pior que não. Pior que eu tô no time da Rayane aí. Eu, assim, sei bem pouco, na verdade. E, assim, na verdade, lá no PokerStars eu não trabalho diretamente com poker, né? Então, não precisei aprender, assim, não. Justo. Enfim, se quiserem que eu conte um pouco a história... Boa. Conta um pouquinho sobre você, só conta a sua história toda, que parece ser magnífica. Vou contar a história. Basicamente, assim, então, com relação a dados, né? Fiz engenharia elétrica, acho que também a maioria acaba que migrou de área, né, no final das contas. Hoje em dia a gente tem algumas formações em ciência de dados, né, mas alguns anos atrás não tinha. Então, lá para 2016, eu estava no Canadá, em Waterloo, fazendo um intercâmbio acadêmico, e eu comecei a fazer uma iniciação científica lá. E essa iniciação começou a envolver ali um pouco de programação, um pouco de modelagem e tal, né? Na época ainda não ouvia falar de data science nem nada, mas eu acabei tendo um gostinho do que era coisa mesmo sem conhecer pelo nome, né? Aí depois voltei para o Brasil e lá em meados de 2018 eu entrei para um estágio no ONS. Para quem não conhece, o ONS é o Operador Nacional do Sistema Elétrico, que é basicamente a empresa que governa, né, a parte da energia do país, né? Então, por eu ter esse pequeno contato, né, com a parte da programação e da modelagem, quando eu entrei lá para fazer um estágio, tinha uma vaga em aberto no departamento de metodologias e modelos energéticos, né? Ele é basicamente a área que atuava com os modelos energéticos. Para quem não sabe, o gerenciamento de energia do Brasil, então, assim, desde qual usina que você vai ligar para poder gerar energia, né, seja hidrelétrica, seja termoelétrica, ou também para onde você vai mandar energia, né, você vai mandar energia do norte para o sudeste, do sudeste para o nordeste, enfim. Todo esse processo ele é feito através de uma cadeia de modelos, né, modelos estatísticos,
Ali no final da cadeia, de vez em quando tem, né, intervenção de agentes, pessoas, mas no geral o planejamento aí de longo prazo é feito através de modelos. E por eu ter esse background, eu acabei entrando nessa área, né? Então, eu acabei vendo, assim, um data science bem específico, né? Foi para essa área de energética, né? Bem interessante. Que bacana. Legal. Foi bem legal, bem diferente. O meu TCC acabou sendo nessa área também, uma proposta de um novo modelo de médio prazo. E foi aí que eu comecei a entrar no Data Science Piscina. Como eu falei, o meu trabalho, né, os algoritmos eram bem específicos do setor elétrico, mas eu comecei a ouvir falar sobre ciência de dados, machine learning, e comecei a querer me envolver mais. Isso Então, você ainda estava no Brasil? Você já estava no Canadá? sim, não. Voltei para o Brasil e estava no Brasil. Tá. Aí, isso 2018, né? 2019 eu acabo esse estágio e me formo em engenharia elétrica. E aí, como eu falei, queria ingressar no mercado como cientista de dados e comecei a ter que me preparar um pouco, porque, como eu falei, o meu conhecimento era muito específico no setor elétrico, né? E não era tão fácil fazer essa transição, né? O mercado está acostumado aí com machine learning mais, assim, em geral, e eu estava muito nichado, né? Então, eu comecei a me preparar, assim, estudar por conta própria, e, ao mesmo tempo, eu ingressei no mestrado na UFRJ, de Inteligência Computacional. Então, nesse mestrado, fiz ali cadeiras de aprendizado profundo, né, Deep Learning, Machine Learning, teoria da informação, e, ao mesmo tempo, que me preparava para o mercado em si, né, que era o meu foco. Aí, depois de um tempo ali me preparando, eu já senti que eu tinha um nível razoável para entrar com o mercado. Aí acabei entrando numa consultoria, né, na Sempre. Fui trabalhar com parte de mineração em Data Science. Fiquei um tempo lá. Na área de mineração, na verdade, assim. Mineração tipo Vale, essas coisas assim, né? Não mineração de dados, nem nada do tipo, mas mineração mesmo, né? E aí eu fiquei um tempo ali, até que surgiu uma oportunidade de trabalhar para óleo e gás agora, né? Na Modec. Lá é um trabalho bastante assim, interessante. Eles faziam predição de quando uma máquina daqueles navios de plataforma de petróleo iriam falhar, né? Legal. Então você imagina, aqueles navios custam bilhões de reais e eles geram, sei lá, eles tiram milhões de reais de petróleo por dia. Então, caso uma máquina falhe e o navio fique parado por um dia, são milhões de reais que você vai perder, além da manutenção da máquina, do conserto da Só um máquina. pouquinho de responsabilidade, né? Então, era algo assim, bem interessante, porque acho que até hoje são pouquíssimas empresas, né, que atuam nessa área. E, pô, foi muito legal. Até então eu tinha aprendido bastante, estava começando ali a trabalhar um pouco na cloud também, na Azure. E aí, assim, eu já comecei beleza, já aprendi bastante coisa e eu acho que eu posso tentar algo um pouco mais, assim, sei lá, não sei se arriscado, enfim. E aí eu comecei a aplicar para o exterior, né? A princípio eu não tinha muita ideia de qual país eu iria, a princípio estava pensando mais em Portugal, que é um país aí com um clima mais parecido com o do Brasil e tal, mas no final das contas, na Europa, no geral, são só em alguns países, né, que você tem, tipo, melhores oportunidades, né. Aí eu acabei juntando esse quesito de oportunidades com a língua, né, que era o inglês, então eu já tinha morado 1 ano e meio no Canadá, então dominava um pouco melhor o inglês. E aí teve a oportunidade de eu entrar no PokerStars, né. Aí eu consegui entrar, eu atuei ali cerca de 6 meses trabalhando na parte de apostas esportivas, né. Então, assim, para quem não sabe, o PokerStars não é só de poker, eles também têm frentes de cassino e esportes. Então, assim, para minha sorte, né, eu não tive que entrar muito a fundo ali no poker, apesar de que a gente tem, sim, né, eu trabalhei em aplicações que envolvem as 3 frentes, né, então eu tinha que ter ali entendimento do poker, do cassino, para conseguir fazer as engenharias e features, né. Mas, enfim, aí eu fiquei mais ou menos uns 6 meses bem focado em esportes. Então, aí
nossa, várias coisas que vocês podem pensar, né, que você pode fazer. E depois de 6 meses eu falei, tá, eu cheguei num ponto em que eu tinha mais ou menos uns 3 anos ao todo de modelagem estatística, vamos dizer. Eu tinha visto, como eu falei, parte de mineração, óleo e gás, área energética, apostas, já tinha visto muita coisa, e eu falei, não, agora acho que é a hora de eu começar a fazer outras coisas, né? Então começou a aparecer muita demanda por engenharia de machine learning lá dentro do PokerStars, né? Ao mesmo tempo que o mercado, e isso acho que no mundo inteiro, né, tá super aquecido, ainda mais com engenharia de machine learning, né? E aí eu comecei, né, a trabalhar na AWS, comecei a trabalhar com MLOps, coisas do tipo. Uhum. E é hoje onde eu me encontro, né? E tenho gostado bastante. Ah, que Bacana. maneiro. Um grande currículo. Acaba que, assim, eu gosto de falar que, pô, um pouco de sorte, né, de lá atrás ter caído numa área de modelagem e tal, né? E as coisas foram meio que se encaminhando, né? Mas... Bom, aproveita e já fala um pouco para nós um pouquinho do que é essa sopinha de letras aí, né? MLOps, Ah, engenheiro de machine learning, quais são as é, diferenças e o que faz cada uma, né, aham. especificamente. Bom. Hoje em dia tem bastante confusão, né, com relação aos cargos. Acho que, principalmente no Brasil, né, que ainda tem muitas empresas que não estão maduras na área, né? Uhum. Então, assim, né, tem, vamos dizer assim, então, um analista de dados, que é o cara que vai trabalhar mais ali no SQL, nos dashboards, etc. Né? Acho que isso o pessoal já entendeu um pouco mais. Tem a parte de engenheiro de dados, também é um pouco mais fácil, né, de desacoplar dos outros. Vai ser o cara ali que vai trabalhar com os pipelines, né, e coisas do tipo. E aí, realmente, vem essa confusão, né, do cientista de dados com o engenheiro de machine learning, né. Então, normalmente, e aqui fora tem esse movimento que o cientista é um cara muito focado realmente na criação dos modelos, e eles acabam pedindo cientistas de áreas específicas, né. Então, assim, cientista de visão computacional, cientista de NLP, cientista Não. de reinforcement learning, né, seria aprendizado por reforço, coisas que acho que no Brasil ainda não estão amadurecidas o suficiente, né? Você ainda Com tem um certeza cientista não. muito Sim. generalista, né? Então o Uhum. cara faz um pouquinho de estudo ali, enquanto aqui a gente já tem um pouco desse movimento de ser um cara mais específico, às vezes pedem, né? O cara que tem um mestrado, doutorado, algum tipo de conhecimento mais aprofundado, né? E o engenheiro de machine learning é um cara que ele vai, vamos dizer assim, depois que a empresa, né, começa com a área de dados, chega uma hora que, pô, o cara vai ter dezenas, centenas, até milhares de modelos em produção, e ele precisa de uma maneira fácil de fazer a manutenção desses modelos, de fazer o deploy, de fazer retreino, monitoramento. Vai precisar orquestrar tudo isso, né, numa maneira que seja relativamente assim, fácil de fazer. E aí que entra o engenheiro de machine learning, né? Vai ser o cara ali que vai trazer essas capacidades de, pode dizer, tipo, que dá a oportunidade da empresa de escalar, né, em soluções de uma maneira ali rápida e eficiente, né? Acaba que é engraçado que esse profissional, né, você pensa que ele é um cara muito voltado para engenharia de software, né, conhecimento de DevOps, que eu falei, o MLOps, que seria o DevOps aplicado ao Machine Learning, né? Então, por exemplo, só para ilustrar aí para o pessoal, um modelo vai ser um modelo estatístico e o mundo real ele varia com o tempo, né? Então, você tem as dinâmicas acontecendo e a distribuição dos seus dados mudando, né? Então, o modelo os parâmetros do modelo foram definidos em um certo momento, quando as distribuições eram de tal jeito, e com o passar do tempo é comum que essas distribuições vão mudando, né, por N motivos. E aí, então, você vai precisar fazer ali um retreino, e você primeiro vai ter que ver, né, que o modelo precisa do retreino, e depois fazer um retreino, e se você tem 1000 modelos, como é que você vai olhar isso, né? Então, o MLOps seria, por exemplo, isso, retreino automático, monitoramento de modelos. A gente pode falar na parte de deploy também, então você ter os seus pipelines CI/CD, né?
fazer os testes unitários antes de colocar o modelo em produção, ou quando for trocar um modelo pelo outro, no caso você tem que fazer. Então seria mais ou menos isso, né? Seriam práticas de DevOps ali para agilizar, né, todo o fluxo ali, né, do Data Science, principalmente para o Machine Learning em produção, né? Bacana. Mano, legal. Ô, Rômulo, você falou um pouquinho que você foi no Canadá, né? No Canadá você começou mais com iniciação científica, depois você foi para a Irlanda. Como é que foram essas mudanças para você, assim, em termos de sair do Brasil, questões de entrevista, como é que foi para você? Já na Irlanda, né? Não, essas mudanças realmente, assim, no início é sempre difícil, né? Eu, quando fui para o Canadá, era 2015 para 2016, então eu era ainda, assim, relativamente novo, né? E aí você tá num país onde, tipo assim, não dominava 100%, né, o inglês ainda, um país super frio, onde as coisas são super diferentes, né? Ainda você não só tem essa mudança toda, como também você, tem que estudar, tem que tentar, né, manter as suas notas. Então, realmente, sim, não é muito fácil. Mas nada também é impossível. E, assim, a experiência foi muito boa lá no Canadá. Quando eu voltei, com certeza, eu voltei com uma cabeça diferente. E a iniciação científica também foi muito legal lá. Eu, fiz iniciação científica no Brasil, fiz lá. E, assim, foi legal. E, ao mesmo tempo, apesar de, a gente às vezes acha, né, que as coisas lá fora são melhores, na minha experiência, a educação, assim, de ensino superior do Brasil é uma das melhores do mundo. Não tem jeito, assim. A questão de estudo, prova, Legal. o Brasil é muito forte, realmente. A única coisa que o Brasil deixa a desejar no ensino superior é a questão de infraestrutura, né? Então, lá não tinha como comparar a infraestrutura dos laboratórios, por exemplo. Sim. Mas aí, basicamente, foi isso, assim, o Canadá foi uma boa experiência e me abriu os olhos, assim, né? Então, voltei para o Brasil, me formei, ganhei um pouco de experiência no mercado brasileiro, e aí eu decidi que eu queria experimentar outros lugares e tal, né? Aí, como eu falei, acabei decidindo pela Irlanda por uma questão de língua e questão de onde tem muitas oportunidades, né? E aqui, assim, o baque no início não foi tão forte, porque eu já tinha feito uma mudança, né? Então já estava um pouco acostumado, mas ao mesmo tempo essa mudança era para valer, né? Lá no Canadá, morava com os meus pais, fui lá ficar um tempinho, voltei, e aqui, não, todas as minhas coisas vieram, vim com a minha esposa, com a minha cachorra, deixei as coisas do Brasil para trás, basicamente, né? Então é uma mudança, assim, sem passagem de volta, né? Claro que ainda penso em algum dia voltar para o Brasil, seja com certeza para visitar, ou se não voltar a morar, mas é um pouco diferente, assim, né? O sentimento, né? Não, imagino. E como Sim. que foi para você os processos seletivos para as vagas fora do país? Como que foi isso? É muito diferente? A visão deles, o que eles esperam da gente? Como que funciona isso? Assim, para ser sincero, o processo seletivo é bem semelhante, exceto uma coisa, né? E que é realmente esse ponto que eu tinha falado da maturidade do mercado, né? No Brasil, normalmente, se você domina bem, né, isso para uma vaga de cientista de dados, se você domina bem ali a parte conceitual, né, da estatística, da álgebra linear, do funcionamento dos modelos, e você tem ali, né, uma boa programação, né, para você, normalmente, nas empresas dão cases técnicos e tal, isso no Brasil e, vamos dizer assim, aqui, né, eu tenho um conhecimento da Europa, é mais ou menos igual. Até, talvez a exigência aqui na Europa, como eu falei, é um pouco maior, às vezes você vai ter uma prova de NLP ou de visão computacional, vai ser um pouco mais específica, mas a grande diferença que eu vejo é o conhecimento de cloud, deploy de modelos, saber, né, criar um código ali que está pronto para produção, que é algo que o Brasil ainda está engatinhando, né? Claro que você já tem empresas que cobram isso e cientistas que têm esse conhecimento, mas não é algo 100% difundido, né?
muita gente ainda entra só ali com conhecimento estatístico, só com conhecimento do Python, e não entra já com esse conhecimento um pouco mais maduro, né? De Sim. trabalhar em cloud, etc. Então, essa é basicamente a diferença, conhecimento em cloud. Nossa, que legal. E aí, entrevista para a Irlanda, você já foi empregado? Já foi com alguma coisa em mente? Ou você chegou aí e falou, vou tentar? Não, eu fiz tudo do Brasil, né? Assim, eu não sei como que tá agora as coisas, mas eu fiz quando ainda estava na pandemia, né? Uhum. Não que a gente tenha saído, né? Mas era quando a pandemia ainda estava um pouco mais restrita. Então você Verdade. tinha, né? Todo mundo de home office. Uhum. Então, assim, para alguns lugares, né? Que eu apliquei e tal, eles não esperavam que eu fosse no escritório e tal. Então eu tive essa facilidade, né? Meio que aproveitei um timing ali Uhum. para pegar as entrevistas em home office. E aí eu só fui para Irlanda depois de eu ter a proposta, né? Eu não fui antes, não. E como que é fora essa questão do home office, né? Que a pandemia pegou muita gente de surpresa, inclusive fora, as pessoas ainda não estavam. Acredito que já tinha, né, o trabalho em home office, mas também não era uma coisa tão inserida aí no contexto. E agora meio que teve uma quebra de paradigma, né? Muita gente descobriu que não precisa ter escritório, os gastos com tudo e tal, principalmente para a área de TI, né? E aqui no Brasil está um pouco dividido, né? Algumas empresas querem voltar, outras não, gera uma certa polêmicazinha. Como que isso é aí fora? Aqui é mais ou menos igual, no sentido que, assim, eu sinto que as maiores empresas, né, meio que, todo mundo quer trabalhar aqui, então a gente tem uma maior liberdade para fazer o que a gente quer, né? E a tendência das empresas é fazer com que o pessoal volte para o escritório, ou se não, deixe num híbrido, né? Na PokerStars, por exemplo, eles falaram assim, vai ser híbrido, só que a frequência de idas no escritório é por conta de você conversar, né, com o seu supervisor e tal. No meu caso, o meu supervisor é muito tranquilo, então, assim, eu faço home office, basicamente, e vou no escritório, assim, esporadicamente, pela minha vontade. Às vezes, sei lá, vai ter um treinamento, ou eu quero, não sei, fazer alguma coisa lá, eu vou. Mas é bem livre, assim, para mim. Mas, no geral, é híbrido. As empresas têm forçado um pouquinho a barra do pessoal aparecer de vez em quando. Nossa, eu não imaginava, não. Achava que tava um movimento contrário. E Rômulo, assim, é uma coisa que eu tô muito curiosa para saber. Como que é seu dia a dia no trabalho? Assim, você trabalha na PokerStar? Você comentou agora que não é só voltado ao poker, né? Tem outras frentes. Sim. Como é que é o seu dia a dia, assim? Não, assim, eu no início, né, eu fui trabalhar mais com a parte de esportes, né? Uhum. Então, no início aquele negócio, muita coisa nova também, então ficava muito tempo ali tentando conhecer bases de dados, conversando com o pessoal especialista em esportes, para já tentar me orientar para o negócio, né? Porque, assim, dica para o pessoal que está escutando, o trabalho, assim, do cientista de dados que mais vai gerar valor é na criação de features, não tem jeito. Não adianta você ficar vendo um modelo de paper recente ou coisa do tipo, o negócio é você pegar bons dados, criar features relevantes e usar ali até modelos relativamente simples que vão te dar muito valor, né? Então, acho que o início basicamente era esse, né? De eu tentar entender um pouco do negócio. Depois disso, eu vim para essa parte de cloud, onde o meu trabalho, por muito tempo, foi estudar. Então, tipo, é comum, né? Você, durante essas 8 horas de trabalho, você dedicar algumas horas realmente estudando, criando ali algumas MVPs, coisas do tipo, né? Alguns protótipos, vamos dizer assim. Agora eu entrei num projeto que aí, apesar de ser um projeto de esportes, ele vai utilizar as features de poker e de cassino. Então eu tive que voltar de novo a garimpar lá no banco de dados, tentar conversar com os especialistas, né, para tentar descobrir quais as features mais importantes, né, o que eu poderia criar e estar utilizando ali. E é basicamente isso, assim, aqui a gente eu sou relativamente livre para fazer as coisas, então, assim, é claro que eu tenho os meus projetos e tenho algumas metas,
mas não é aquele tipo de empresa que todo dia você aparece numa reunião e fala o que você fez, né? Você é muito mais livre para fazer isso, vamos dizer assim, a cada 2 semanas, né? Durante a sprint, né? Enfim. Então tem bastante flexibilidade com relação a isso. E bastante flexibilidade para trocar de áreas também, né? Se eu falar assim, não, agora eu tô cansado de esportes, quero ir para poker, ou no caso que eu fiz, né? Eu estava 100% alocado em esportes, depois fui 100% alocado em cloud, né? Em MLOps, e depois eu falei assim, não, eu quero ficar 50-50. E assim eu acabei ficando, né? Então, bastante flexibilidade. A PokerStars, ela é irlandesa ou ela está sediada aí na Irlanda? Na verdade, ela surgiu numa ilha que fica entre a Irlanda e a Inglaterra, que é a Ilha de Man. É um país assim pequenininho, mas ela tem escritório em alguns países. E a Irlanda é um dos principais países, assim, Irlanda, Inglaterra. Eles também têm alguns outros lugares, se eu não me engano, Malta, que também é um país pequeno, acho que Bulgária, Índia, tem alguns lugares, sim. E você chegou a apresentar para eles o truco? Não, mas gostei da Sensacional, ideia. pô. Vai que a gente lança um produto novo, né? Eu já vou lançar a hashtag aqui, ó, truco na PokerStars. Vou dar a ideia lá depois. Mostra para eles um vídeo de uma roda de truco, porque assim, eu jogo poker, então eu gosto muito de poker, acho que é um jogo de muita inteligência também, você pode colocar muita estatística na mesa, mas o truco tem uma coisa de bagunça, de diversão, assim, que acho que nenhum outro jogo tem. Né? Quem já viu, já participou da gritaria do truco, ou já viu na faculdade, sabe que é um negócio surreal, assim. Isso aí eu não sei, gente. Não sei jogar baralho. Só sei jogar Uno. Sou dessa geração. Mas o Uno também dá umas Uno da discórdias de briga, vez Uno em da quando, briga. né? Então, Não, dá sim. Uno é legal. Mas assim, baralhos em geral, não entendo nada de jogo. Sei jogar, sei as regras, mas mesma coisa que nada. A parte de esportes só uma. Desculpa Pode ir? cortar, Rai. A parte de esportes Pode. da PokerStars é tipo um Bet365, é de apostas. exato. O que acontece é o seguinte, a PokerStars, ela recentemente, mais ou menos um ano, eu acho, ela foi comprada por um grupo maior. E esse grupo é detentor de outras marcas. Então, por exemplo, com relação a esportes, acho que a marca mais forte que a gente tem é a Betfair, né? Então, a Betfair agora está até com uma presença aí no Brasil, né? Foi no Carioca, se eu não me engano, foi patrocinador. Agora está patrocinando, se eu não me engano, o Palmeiras. Então, eles estão com uma presença forte. E é nesse sentido mesmo. Você tem lá vários esportes, né? Não só futebol. E você tem lá, né, os jogos que vão acontecer, ou os jogos que estão acontecendo. Você pode apostar em um jogo, em múltiplos jogos, né? Aposta pela vitória, derrota, empate, enfim. Tem outros tipos de apostas, né? Escanteios, esse tipo de coisa. Né? Então é bem nesse sentido. Né? E aí, quem tiver interessado, né, já pode pensar em criar algum algoritmo, algum modelo para poder ganhar dinheiro aí com a PokerStars e outros Bet365 da vida aí. É verdade. Manda, Rai. A gente ia voltar mais para o assunto agora da mentoria, né? Que o Romulo tem um trabalho bem legal, ele pode falar um pouco mais sobre isso. Então, fala um pouquinho, Romulo, do seu trabalho de mentoria lá, que a gente acompanha no LinkedIn. Sim, legal. Então, o trabalho de mentoria eu comecei a fazer mais ou menos uns 7 meses atrás, mais ou menos. E eu lembro que foi quando o Itaú ele lançou algum projeto deles lá que acho que teve uns 40 mil inscritos. E eles foram fazendo, sei lá, um bootcamp, depois foram fazendo vários testes. Desse daí. Então. E aí, assim, era 40 mil e no final foram 20 selecionados, né? Caraca! E aí, então, tipo assim, pô, é realmente uma peneira muito grande. E aí, nessa época, pô, imagina, 40 mil pessoas é muita gente, né? Então, pô, no meu LinkedIn choveu de gente falando do processo e etc, né?
E aí, assim, eu sempre gostei de ensinar, né? Eu na faculdade tive a oportunidade de ser monitor também. Eu falei, cara, deixa eu, sei lá, vou ver esse pessoal pegar algumas pessoas que tentaram aí o negócio do Itaú que não conseguiram e vou mentorar, assim. Não sabia muito bem o que ia acontecer, né? Era mais um protótipo, vamos dizer assim, mas vamos ver o que acontece, né? Então, na época eu postei, fiz um post lá, captei, acabou viralizando, né? Captei bastante gente. E aí eu acabei selecionando ali algumas pessoas, eu também, outras pessoas eu consegui mandar para outras pessoas, né? Que aí fizeram mentorias, assim, de forma mais individual, né? E aí, beleza. Aí mentoria de Data Science, comecei a conhecer o pessoal, já tinha visto, né, um pouco do background, e comecei, vou falar aqui do que você tem que aprender a priori para conseguir entender as coisas da área. Depois fui falar de LinkedIn, currículo, e depois de todos os aspectos do Data Science, né? E eu fui fazendo. E aí, no final das contas, as pessoas lá da mentoria acabaram sendo aprovadas e tal, nos processos aí de grandes empresas. E assim, o pessoal ficou bastante grato, né? Porque foi assim, né, o pessoal que não passou no Itaú, pô, eu ajudei eles durante, assim, uns 3, 4 meses, né, que durou o projeto, e no final eles estavam empregados, né, e a gente sabe da realidade das coisas hoje em dia, muito desemprego, muito difícil de entrar no mercado, né, e muito difícil de ter aí uma renda que você consiga, né, realmente viver. E a gente sabe que também o Data Science é uma das áreas que estão mais bem remunerando no Brasil, que está tendo bastante oportunidade. Então, assim, o pessoal foi conseguindo as vagas, foi ficando muito grato, e aí chegou num ponto que, assim, Romulo, a gente tem que fazer alguma coisa para retribuir. Pô, beleza, então vamos continuar tocando esse projeto, né? Então, hoje a gente tem uma segunda turma, né, no estilo da primeira, com um pouquinho mais de gente. A gente tem feito essas sessões. Só que, assim, a coisa começou a escalar muito. Né, do ponto, assim, de ter muito... Sei lá, na primeira eu tive uns 100 interessados. Nessa segunda eu já tive, assim, uns 300 interessados na inscrição. E toda hora as pessoas vêm me perguntar, e a mentoria, como é que funciona, o que está acontecendo. Então, acabou que, por causa disso, assim, eu tenho pensado, né, como que eu posso fazer para tentar escalar essas mentorias, talvez abrir mais turmas em conjuntos. Mas enquanto eu não consigo fazer isso, eu tenho feito algumas sessões individuais, assim, né? Então, às vezes o cara tem alguma dúvida de carreira, alguma dúvida talvez pontual, né? Eu recebo muita gente falando, cara, como que faz deploy de modelo na nuvem, como que se prepara para vagas no exterior, né? Todo esse tipo de coisa. Ai, que Muito legal. legal isso. Muito legal, muito legal. Essa primeira mentoria teve quantos mentorados? Assim, a gente começou com 4, né? No meio do caminho, teve uma pessoa que acabou desistindo, achou que ainda tinha um gap muito grande, né? Com relação para entrar na área, né? Que a gente sabe que, eu até gosto de falar, né? Que um cientista de dados de júnior não tem nada, né? Já é um cara que sabe muita coisa de estatística, muita coisa de programação, já viu muita coisa, né? Então, talvez aí seja um ponto fraco da nossa área, né? A barreira de entrada um pouco alta. E as as outras 3 que continuaram, né, até o final, elas até o final foram cada uma aprovadas até em mais de um processo. Agora, nessa segunda, como eu tenho a ajuda de 2 mentorados, né, da minha anterior, eu consegui aumentar um pouco o número, né? Então, a gente foi de 4 para 6, e a gente está vendo, né, se com 6 a dinâmica ainda continua boa, se não começa a ficar muita gente, aí a gente acaba não conseguindo interagir da forma que a gente quer, né, com uma mentoria, né? E essas mentorias são quantos encontros e como que ocorre? Tipo, uma vez por semana, 2, mais? A primeira, como foi, assim, muito protótipo, né?
a gente teve 10 encontros, e os encontros, eles, teoricamente, eram para ser semanais, mas acabava que uma semana não podia, na outra semana mais 2 pessoas também tinham alguns problemas, e acabou que a gente foi fazendo semana sim, semana não, quando dava, às vezes fazia uma sessão de 3, 4 horas num dia só para compensar, enfim. Essa segunda, a gente já está ficando um pouco mais profissional, então está sendo toda semana. E a gente está aí com em torno de umas 10 sessões. Né? Então, assim, é uma sessão para entender qual é a base, né, para você começar. Então, por exemplo, precisa saber um pouco ali de cálculo, precisa saber álgebra linear, precisa saber bastante de estatística, né? Então a gente salienta bastante os pontos também. A gente sabe que sem programação não vai conseguir fazer nada. E aí depois a gente começa a ir para partes um pouco mais específicas do Data Science, né? Então, uma que é muito importante que as pessoas negligenciam é a parte de projetos pessoais, repositório, o Git, né? Como que se usa de maneira correta. Depois a gente vai para processamento de dados, modelos estatísticos, pós-processamento, até um deploy simples na AWS, coisa do tipo. Tá, que legal. Bacana. Fica a dica aí para a galera que está interessada, que quer Sim, eu ia falar isso também. conseguir um excelente conteúdo, já segue o Rômulo aí. A gente vai deixar o link do LinkedIn dele aí para a galera seguir. Eu vi que desse segundo processo seletivo aí foi bem bonitinho, tinha um formulário para você preencher lá no Google e tal, com várias questões, assim, para a pessoa falar sobre si, tipo como se fosse para entrar numa universidade, né? Mandar recomendação, bem legal. Foi o que eu falei, assim, o primeiro foi muito protótipo, então eu aprendi bastante dos erros, né? Então, assim, um problema era, muitos inscritos, eu não tinha nenhum tipo de parâmetro para selecioná-los, né? Agora, eu já sabia mais ou menos, né, o que precisava fazer, então as coisas começaram a ficar um pouquinho mais organizadas, né? Ah, legal. E qual é o nível do pessoal, Rômulo, assim, geralmente? O pessoal que sabe nada do zero mesmo, ou o pessoal que sabe pelo menos programação, básico de estatística? Assim, né, na primeira turma, a gente pegou um pessoal um pouco misturado, eu diria, assim. Pessoal de diferentes backgrounds. Então, tinha um que, tinha feito engenharia, o outro tinha feito mais na parte de TI, tinha uma moça de jornalismo, enfim, era um pouco misturado, né? Para a segunda turma, eu tentei deixar o pessoal um pouco mais próximos uns aos outros, né? E o foco foi um cara que tinha uma base estatística um pouco maior, com uma base computacional um pouco menor. Porque aí você foca só no aspecto computacional, né? Dá uma pincelada na estatística. Até o pessoal brinca que tem gente lá que é estatística. Então, tipo assim, tô falando lá de teste de hipótese, posso estar falando uma besteirinha ali. Então, tipo assim, a gente vai com cuidado, né? Mas tentei deixar o pessoal, assim, mais semelhante, né? Porque aí eu não fico repetindo as mesmas coisas e todo mundo... eu foco só no ponto fraco e aí todo mundo aprende ali mais ou menos igual, né? Legal. Muito bacana. Alguma empresa chegou a te procurar para aproveitar isso aí, para propor parcerias ou para aproveitar profissionais que você está preparando, conhecendo seu background? É muito engraçado porque hoje em dia eu não, assim, com relação a recrutadores brasileiros, sempre quando eles vêm me procurar, não é para me oferecer vaga, é para perguntar se eu não tenho alguém para indicar, principalmente do meu programa de mentoria, né? Legal. Então isso é bem legal, assim. Eu fiquei assim, até impressionado com a repercussão, né? Tipo assim, nossa, tô indicando o pessoal, né? Mas, então, né, para as vagas assim, e com relação a empresas, cara, assim, eu já tive algumas coisas, mas nada muito concreto, sabe? E por enquanto, assim, eu sei que tem empresas, né, que são focadas em mentoria e tal, mas eu gosto muito de ter a minha liberdade, né? No sentido de, eu quero dar, são 10 sessões e elas são dessa maneira. Talvez com algum tipo de empresa
ela vai querer que eu faça mais sessões, menos sessões, mais gente, menos gente, em tal horário. Eu gosto de ter essa flexibilidade, né? E ter essa informalidade também. Legal. Então, por enquanto, assim, tenho ficado... hoje eu não estou sozinho, como eu falei, tenho mais 2 ex-mentorados, né? Que hoje em dia eles estão na área de dados, que é o Júnior e o João. E eles me ajudam a tocar, né, essa nova turma e também com material e apresentações, né? Então, Legal. e assim, a tendência é que a gente, com o tempo aí, vá se profissionalizando um pouco mais. Legal. Como que você encaixa isso no seu dia a dia? Você faz antes do trabalho, depois, no final de semana? Bem, essas sessões, né, que é da turma em si, a gente faz final de semana. E, como eu falei, eu tenho realizado algumas sessões individuais, porque, assim, basicamente todo dia o pessoal vem no meu LinkedIn perguntar. E como eu não quero, sei lá, colocar 20, 30 pessoas numa turma só, porque eu acho que perde um pouco da dinâmica da mentoria e vai mais para um curso, né? Uhum. E não seria a proposta, né? Porque eu acho que já tem muitos cursos hoje em dia, né? Tem cursos até gratuitos, então as pessoas podem procurar. A mentoria é algo um pouco mais ficar ali um pouco mais próximo, né? Mas aí, como tem tantas pessoas pedindo, eu acabo realizando algumas sessões individuais e essas sessões acabam sendo à noite, assim, nos dias de semana, né? Então acaba que a minha agenda fica bem apertada aí, né? Imagino. E assim, Rômulo, você que tá mentorando aí um pessoal, tem um pouco muita, né, experiência na área, qual característica você acha, assim, essencial para um cientista de dados? Se você puder escolher uma. Pô, uma só... Duas, É então. bem complicado. Não, porque assim, eu acho que é normal, assim, a gente entra na ciência de dados e a gente, nossa, aprende um novo modelo, que não sei o quê, caramba, o modelo lá do Google, que não sei o que lá. Eu acho que, assim, a característica principal é ser uma pessoa que independentemente para a empresa que ela for, para a área que ela for, ela seja um cara que consiga rapidamente entender o negócio. Porque aí você consegue direcionar o que você quer resolver, né? Porque na vida real não é assim, esse é o problema, faz aí. Muitas vezes, eu tô aqui, até pode ser que meu supervisor ou alguém do time traga um problema, mas normalmente quando o cara é capaz de identificar um problema e ele mesmo ir lá propor uma solução, tipo o melhor cenário, né? Então, acho que a primeira coisa é o cara que tem esse senso crítico de negócio. Eu acho que eu vou passar de 2 características aqui. Então, fica à vontade. A segunda é o cara ter um bom entendimento matemático, estatístico, né? Porque a gente ainda tem uma barreira muito fina entre o que é possível e o que não é possível. Então, você tem até casos na indústria, né? Acho que era uma startup chamada, não sei se era Zillow ou algo do tipo. Os caras começaram a utilizar aquele modelo Profit do Facebook, para quem não sabe, é um modelo de série temporal, para fazer previsões que, se eu não me engano, é com relação a varejo, etc. E aí, assim, o pessoal não tinha, acho que um conhecimento tão forte, né, estatístico, de causalidade, esse tipo de coisa, e de séries temporais mesmo. E aí fizeram alguma coisa lá que, sei lá, as previsões foram tão erradas, tão ruins, que quebraram a empresa, né? Então, Caraca. isso é um caso bem famoso. Então, Qual que é a precisa empresa? ter... Eu acho que é Zillow ou algo do tipo, Zillow. assim. Depois eu posso confirmar, né? Então, eu acho que tem que ter, né, esse domínio matemático e saber distinguir, né, o que é mágica e o que pode ser feito na realidade. E não vou passar muito de 2, só vou para o terceiro ponto. É a parte computacional, né? Porque esse teu modelo ele vai ter que viver em algum lugar, que não vai ser no papel. Então, você precisa, né, ter aí uma base de programação. E normalmente esses modelos acabam até fazendo parte de um produto, né? Então você precisa ter boas práticas de engenharia de software, né? Enfim, seja porque você lançou esse modelo ali atrelado a algum tipo de produto, ou seja porque você vai começar a ter vários modelos e aí você vai precisar ter ali um certo
saber governar aquilo ali tudo, né? Então, e aí a gente sabe também das rotatividades dos times, né? Toda hora ofertas para quem já está na área, né? Toda hora ofertas de empresa, que não sei o quê, então a rotatividade do time é muito grande. E aí não adianta ter o código do Joãozinho lá, que saiu da empresa e só ele saber mexer, né? Então você precisa ter essas boas práticas para que você consiga mexer em tudo e que para tudo seja ali, fique fácil, né, de entender, né? Então é basicamente isso, né? Entendimento computacional, estatístico e de negócios, né? Legal, legal. Boas dicas aí. Deixa eu puxar uma perguntinha um pouco mais polêmica aqui. Tem um assunto muito polêmico, principalmente no LinkedIn, que eu acho que tem muita gente que está no LinkedIn e não tem ideia do que é o LinkedIn, né? A galera fala qualquer coisa, curte qualquer coisa, e esquece que ele está sendo visto pelo colega de trabalho, pelo chefe, pelo o recrutador que vai ver ele na próxima entrevista, e aí o cara fala muita besteira, esquece que o perfil dele é completamente aberto. Mas, enfim, a gente tem uma discussão que é bem... que está sempre voltando, que é a relação das entrevistas feitas por sistemas automatizados. Normalmente, alguma machine learning por trás e tudo mais, né? Aqui no Brasil, isso está, assim, uma grande maioria das empresas estão utilizando desses processos, né? Tem a Gulp e uma outra empresa que eu esqueci o nome. Eu fiz até recentemente aí, eu submeti para várias vagas e, se não me engano, todas que eu participei ou eram da Gulp ou era dessa outra que agora eu não lembro, depois que eu lembrar eu posso colocar na descrição dos comentários. E a gente vê alguns casos mais polêmicos, como o de uma menina que ela registrou o processo dela, né? E ela pegou ela e a irmã dela, as duas submeteram para a mesma vaga, ela fez todo o preenchimento certinho e a irmã dela fez completamente aleatório. Respondeu tudo a letra C, para redação, ela colocou Lorem Ipsum, para quem não sabe, Lorem Ipsum é um site que gera caracteres que não combinam com nenhuma língua, né? Então colocou um texto totalmente aleatório, que falava nada de nada, nem tinha significado. E no final, a irmã, que fez tudo errado, passou para a segunda fase da entrevista e ela não. E ela tirou vários prints, dá para provar o que ela estava falando. Óbvio que eu não conheço todos os dados, mas enfim, uma situação essa. E a outra é que, por exemplo, recentemente eu li um paper também não lembro agora o nome, mas no Instituto de Economia da Inglaterra, um dos mais fortes aí, numa revista, e que falava que, apesar dos candidatos que passam por esse tipo de teste não gostarem, ele realmente é melhor do que os processos onde só tem humanos, porque ele reduz custos, óbvio que isso provavelmente seja bom só para a empresa, mas ele também reduz, por exemplo, o viés nas contratações. Né? As empresas, quando tem processos mais humanos, as equipes não são muito plurais, né? Tem aquele viés de mulher, né? Todos os viés que a gente já conhece que o ser humano tem, e normalmente a inteligência artificial descarta esse modelo, ou pelo menos melhora, né? E no geral ele é melhor do que o ser humano. Eu queria saber, primeiro, a tua opinião sobre, e se os processos seletivos externos, né, fora do Brasil, seguem também esse tipo de contratação, ou é mais olho no olho? Então, realmente é um assunto bem polêmico. Eu acho que o ponto principal que eles fazem isso não é por essa redução de viés nem nada, é realmente por custo. Sim. Porque hoje em dia, infelizmente, no Brasil, cara, você tem aí milhões de desempregados, né? Sim. E aí, então você, para uma vaga, tem literalmente milhares de inscritos. E, assim, no geral, realmente as experiências são negativas. E para a área de dados em si, eu não gosto muito. Assim, eu entendo que se você recebe 1000 currículos, né, ou você usa um sistema desses para selecionar, vamos dizer, uns 100 currículos, e aí, a partir desses 100, você toca o processo. Porque, assim, uma coisa... esse processo automatizado, normalmente, é só o início do processo. Né? Você primeiro faz esses testes e tal, preenche lá o seu perfil. Quando você é selecionado, aí sim você vai para entrevistas com humanos, né? Então, tipo assim, talvez, vamos dizer assim, você tenha uma diminuição de viés
no início, mas depois volta a ser quase a mesma coisa, né? Porque você tem os humanos ali de novo e tal. Mas eu acho que não tem muito o que fazer, porque assim, ou você faz isso, ou você pega dos 1.000 currículos, sorteia 100 e olha os 100, né? Porque você não vai colocar várias pessoas para ficarem vários dias olhando os currículos, né? Então, realmente é algo ruim. Assim, por outro lado, o que eu acho que dá certo, né? Eu trabalhei um pouco isso quando eu estava na Modec, é que você pode, por exemplo, na ciência de dados, essa primeira fase, você faz um problema técnico e que ali a pessoa vai ter X minutos para responder, então, assim, evita, né, de que ela consiga achar todas as respostas na internet, então tem que ser, tipo, do conhecimento dela. E ali a parte automatizada é só na correção, né, porque vai ter ali A, B, C e D, e você vê quantos acertos o cara teve. Você faz isso, já tem uma boa barreira, você já filtra bastante, né, os candidatos pelo conhecimento, e depois sim, você começa a tocar os processos com entrevistas individuais. Na área de dados é muito comum a partir do case, né? Que, assim, por um lado, para quem está fazendo, para quem está participando do processo, às vezes é chato, né? Porque imagina, tu está participando de 10 processos, e aí você vai ter 10 cases para fazer. A gente sabe que os cases não são tão simples assim, né? A ideia é realmente selecionar. Mas, por outro lado, é através do case que você conhece realmente o candidato. Pelo menos, assim, para mim, eu tive muito dessa, de ver currículo, ver case, e, assim, a gente até não viu o currículo, para não ter nenhum viés, via só o case, e aí depois a gente olhava os currículos e falava, tá, qual que a gente acha que é qual? E, surpreendentemente, a gente sempre estava errado. Era impressionante. Muito legal isso. Mas eu acho isso, assim, eu entendo porque as empresas fazem isso, porque ou é isso ou se não é sorteio, porque são milhares de inscritos, infelizmente, né? E a outra pergunta era com relação aqui, né? Sim. Aqui, assim, eu não cheguei a aplicar para muitas vagas, mas elas eram bem parecidas com a que eu descrevi que seria a ideal, né? Você tem primeiro uma barreira ali de uma prova técnica, algo do tipo, e aí depois que você passa disso, você tem entrevistas técnicas, né? Entrevistas também para ver a parte interpessoal, case, apresentação de case, enfim. Ah, legal. Era assim, ó. Interessante isso aí. Só para esclarecer um ponto aqui, quando eu falei que custo é bom para a empresa, não é que seja ruim, né? Porque toda empresa precisa reduzir custos, precisa se manter sustentável e tudo mais, né? É que nem sempre o que é o melhor para a empresa é melhor para o candidato. Só que o candidato ele não é um funcionário. E para que haja vaga para ele, a empresa precisa ser sustentável, né? Precisa se manter. E a gente sabe como no Brasil é difícil uma empresa ficar de pé com todos os problemas em si. Então, assim, não dizendo que ter uma redução de custos na contratação seja ruim, enfim, né? Agora, melhor das experiências, lógico, né? Nunca vai existir só para um lado, né? Tem que ser uma coisa equilibrada. Você tem que pensar também que você pode estar cortando o custo do seu processo seletivo, mas você vai estar aumentando o seu custo lá na frente, né? Porque se você faz um processo em que você não tem ali tanto, né, igual você falou, a pessoa que preencheu qualquer coisa foi selecionada, essa pessoa provavelmente vai ser um pouco menos, vai performar um pouco menos do que a outra pessoa, e isso vai gerar custos super grandes, né, para a empresa lá na frente. Então, tem esse trade-off, né, do custo imediato com o custo futuro, né? Então tem que ter um pouco de cuidado, né? Com certeza. Para as empresas, né? Legal. Eu acho que tem mais alguma pergunta, mim? Tem sim. Então, fica à vontade. A outra pergunta é um assunto que até vi você comentando, que também está bem recorrente no LinkedIn, que é sobre a bolha dev. Muita gente né, também colocando, às vezes, até em palavras polêmicas, sobre o fato dos devs poderem escolher as empresas que vão trabalhar, sobre
os salários mais altos que eles estão tendo agora, né? E eu queria saber a tua opinião, lógico, a respeito disso. Assim, vamos lá, com relação a salário, né? Acaba sendo oferta e demanda. A gente sabe que a demanda dos profissionais, a oferta, né, quer dizer, é bem baixa, assim, ainda mais de profissionais capacitados. Então, uma coisa que eu não sabia, eu agora não vou conseguir dar a fonte, mas eu posso procurar depois. Teve algum artigo, foi alguma pesquisa que fizeram, assim, para uma instituição bem famosa, que descobriu que, em média, os times de ciência de dados, eles dão um retorno de 13 vezes o salário do time, né? Então, você vê, vamos dizer assim, sei lá, um time que custa aí R$1 milhão por ano, em média, retorna 13 milhões de reais, né? Então, assim, as pessoas acham, né, que os devs estão ganhando muito, né, ou muita, sei lá, geralmente é recrutador que reclama, ou pessoas que não são da área, mas o impacto financeiro que os devs, cientistas, enfim, dão para as empresas é enorme. Como eu falei, por exemplo, na Modec, se um modelo meu acertasse uma máquina, já me pagava 10 anos de salário. Então, assim, você acaba trabalhando assim, numa dimensão muito grande, né? E aí a tendência é que as empresas estejam dispostas a ofertar salários altos, ainda mais nesse cenário tão competitivo, né? De poucas pessoas realmente capacitadas com a alta oferta, né? E com relação à bolha, assim, eu acredito que, principalmente hoje, né, com o mercado do jeito que está, né, você tem, então, aí as taxas de juros aumentando no mundo inteiro, né, os investimentos em empresas diminuindo, então você tem, né, enfim, você vai ter uma diminuição realmente das ofertas, mas eu acredito que a gente não tem uma bolha no sentido de profissionais um pouco mais experientes, vamos dizer assim. Então, o cara que sabe o que está fazendo sempre vai ter o espaço para ele. O negócio é que realmente tem muita gente querendo entrar. Como eu falei, infelizmente, a barreira de entrada é um pouco grande. E com essa diminuição das contratações, né, por causa desse cenário aí de juros altos, faz parecer que tem uma bolha, né, no sentido, nossa, agora tem empresas demitindo, não vejo mais tanta vaga, mas na real é que o cara que já está há um tempo, que entrega resultados, esse está sempre sendo procurado, está sempre em alta no mercado, né? Verdade. É isso. Bom, estamos encaminhando para o final. E antes da gente encerrar, eu queria que você deixasse aí uma frase, um conselho, na verdade, para a galera que está começando, do seu ponto de vista aí, de quem já, de certa forma, atingiu uma boa parte da jornada. Assim, o meu conselho assim, normalmente a gente ouve muito falar de ciência de dados, né? Mas a área de dados em si é muito maior do que só a parte ali dos modelos, né? Então, o meu conselho para quem quer entrar na área você não precisa necessariamente trabalhar como cientista. E por que eu falo isso? Que é para você tentar explorar o seu ponto forte, né? Conheço muita gente que é muito forte na parte de TI, que o cara ele conseguiria muito mais facilmente entrar para uma engenharia de dados ou uma engenharia de machine learning, mas ele, às vezes, fica batendo cabeça de querer entrar para ciência de dados. E ele mal sabe que ele seria até mais feliz nessas outras posições, né? Então, meu conselho cara, ao invés de seguir 100% a tendência do mercado, para um pouco, avalia onde você está hoje e ver como que você consegue explorar os seus pontos fortes, né? Não adianta eu não gostar de matemática e querer trabalhar como cientista, né? Só que eu posso não gostar de matemática e ainda trabalhar na área de dados, né? Então, esse é o meu conselho aí. Foi um ótimo conselho. Ainda mais para esse momento, assim, tá todo mundo buscando só uma coisa, né? E é isso, a gente acaba esquecendo que tem outras opções, galera. Com certeza, muito boas, por sinal. Sim. E as pessoas precisam olhar também para, né, tem que tomar um cuidado com a palavra hype, né? Mas as pessoas precisam olhar também que às vezes o hype
está em um cargo especificamente, né? A gente sabe que a área de dados é carente, que é uma área que vai crescer muito, que no Brasil ainda não está consolidado como está lá fora, e ainda lá fora os profissionais de dados vão ser muito procurados, mas a galera afunilou essa coisa na cabeça do cientista de dados, às vezes até as empresas, né? Por conta de contratar muitos cientistas de dados, esqueceram que precisavam da infraestrutura, e agora estão correndo atrás dos engenheiros de dados aí, né? Para colocar os dados na mesa, né? Enfim. Exato. E a galera precisa sair um pouco desse hype, né? Porque o que acontece? Quando tem uma profissão que começa a pagar bem, começam a vir as pessoas para se aproveitarem disso, e aproveitar, logicamente, não estou dizendo de um ponto de vista pejorativo, né? Porque se tem demanda, vai ter gente oferecendo. Né? Então você vai ter empresas oferecendo cursos, empresas idôneas, né? Lá vai ter alguns picaretes também, em toda parte, né? Mas tem muita gente que começa a colocar, aí tem curso de faculdade, começa a aparecer, e a galera começa só a ver aquilo, ciência de dados, ciência de dados, ciência de dados. Mas esquece, às vezes, de olhar o currículo, né? O que é necessário para entrar numa vaga de ciência de dados. Porque quando você fala em cálculo, álgebra linear, a galera já começa a abrir o caminho. A gente sabe que matemática e as exatas, assim, não é uma coisa que muita gente gosta, assim, de paixão, né? Então... Sim, é verdade. Então é isso, depois desse super conselho aí, acho que a gente pode finalizar por aqui. Muito obrigada, Rômulo, por esse bate-papo, por esse ensinamento, assim, que eu acho que foi muito importante para a galera entender. Acho que tanto essa parte dessa bolha, né, desse conhecimento pessoal, eu acho que é bem importante também nessa etapa de realmente saber o que você gosta, o que você quer, e é isso, saber o que você quer para sua vida, que é aquela questão, né, não é aquela questão de trabalhe com o que gosta e nunca terá que trabalhar, mas é mais uma questão de intimidade mesmo com aquilo que está fazendo. E é isso, eu acho que é bem importante, ótimos ensinamentos, e muito obrigada, Romulo. Lembrei que eu ia falar, eu esqueci no meio do caminho, mas lembrei que eu ia falar também da questão de mostrar essa parte de fora do Brasil, né? Você citou que Brasil não é essa coisa também, principalmente de faculdades, não é essa coisa tão ruim que o pessoal fala. A gente tem nosso potencial, claro que tem N problemas aqui envolvidos, mas é isso, eu acho que foram ótimos ensinamentos. Muito obrigada. Nada, Bria. Eu quero agradecer a vocês, Almir, Rayane, aí, pelo convite. E qualquer coisa, pessoal, se vocês quiserem tirar mais alguma dúvida, acho que vão deixar meu LinkedIn aí, né? E é só falar lá. Vamos sim, pode deixar. Todos os links vão estar na descrição, tanto do canal YouTube quanto no LinkedIn. E quem quiser procurar o Romulo, tô explanando, assim, pode procurar ele. Eu acho que é uma ótima pessoa para conversar e super aberta, como vocês viram aí. Então, muito obrigada, Romulo. Valeu, Romulo. Boa noite. Já deve ser meia-noite aí, né? Meia-noite, já. Boa noite, boa noite. Obrigada. Valeu, Romulo. Valeu, pessoal. Valeu.